Olá, meu irmão e irmã de estrada, simpatizantes do canal Abençoados por Deus, Motos na Estrada. E é com muita alegria que estou mais uma vez para apresentar para vocês o quadro Papo Duas Rodas. Vamos trazer um assunto muito bacana, entendendo o que é um motoclube, né, ou um motogrupo, um motoestrada, né, os grupos, né, que nós temos aí referente aos apaixonados pelas duas rodas. Tá bom? Então, sem muitas delongas, vamos lá. Entendendo o que é motoclube, motogrupo, motoestrada e dos demais grupos e as suas vantagens. Compartilhar o prazer sobre duas rodas é uma atividade cada vez mais apreciada no mundo do motociclismo. Com este intuito é que nasce os grupos, aqui já citados anteriormente. Costumam surgir com poucos integrantes e vão ganhando novos adeptos, organizando atividades em conjunto. E quanto menos se espera, está formado uma grande aliança de amigos que têm uma paixão em comum pelas motocicletas. A vontade de se socializar e as aventuras e os eventos bem organizados. Quer saber um pouco mais sobre motoclubes e outros tipos de grupos de motociclistas? Então, vem aqui com a gente. O que é essas siglas? O que é um motoclube? O que é um motogrupo? E o que é um motoestrada e demais grupos existentes aí? Os motociclistas solo também, que tem essa paixão. Mas aqui nós vamos falar especificamente destes grupos. Bem resumidamente, podemos dizer que é uma associação, um grupo de pessoas que apreciam o motociclismo. Um motoclube é uma entidade sem fins lucrativos que pode ser regida por um estatuto, dependendo do nível de formalidade de cada grupo. Tem também um organograma em que seus integrantes respeitam uma hierarquia, com uma diretoria instituída que varia conforme regras internas de cada clube. E dentro dessas entidades, desses grupos, os integrantes se comprometem a manter os valores, o respeito mútuo, o espírito de solidariedade. Isso mesmo. Então, nesses grupos, nesses clubes, nessas organizações, independente do colete, nós, motociclistas, em grande parte, consideramos todos como irmãos. Gostou dessa paixão, que é as duas rodas? Rodar, conhecer lugares, conhecer pessoas, conhecer costumes, né? Quando nós viajamos, a gente conhece os costumes regionais daquele local onde nós estamos. Nos socializamos, nós trocamos assuntos relacionados ao motociclismo, junto, né, desses diversos assuntos. Nós também temos aí as pegadas que, em geral, os motoclubes sempre têm, né, em suas sedes, né? Que normalmente o motoclube tem uma sede, e essa sede tem um determinado dia, né, do mês, que esse motoclube faz uma pegada, como a gente chama. E nessa pegada tem lá um churrasquinho, normalmente 0800, na sua totalidade, e um bom rock and roll, né? Que é aí o estilo musical que a grande maioria dos motociclistas curtem e gostam. E, então, aí nós temos também os
grupos, né, que já tem um pouco menos de formalidade, né, um estatuto mais resumido, e também é para quem tem essa paixão aí pelas duas rodas e que curtem aí estar com os irmãos de colete para rodar, para conhecer lugares e pessoas. Então vamos lá, como que é o funcionamento, né? Esse tipo de associação pode ser constituída juridicamente com um CNPJ, formando uma sociedade civil organizada com estatuto, contrato social. A vantagem de se manter um registro oficializado é que facilita a entrada do clube em uma federação ou uma associação, podendo assim organizar e participar de diversas atividades e eventos em conjunto e ter os benefícios em comum. Existem clubes com regras mais rígidas, um código de ética e regimento interno, e outros clubes bem menos formais. Internamente existe uma hierarquia, no máximo aí até uns 4 níveis. Assim, os integrantes alcançam os postos com o tempo, até conquistar a vestimenta completa com o escudo fechado e a nomenclatura. Então, meu irmão, minha irmã, normalmente quando você entra em um clube, você recebe, um período, você acaba entrando com uma camiseta. O clube, deixa você utilizar uma camiseta para você conhecer, como que funciona o clube, quais as suas regras, a forma que cada clube, cada grupo tem as suas normas próprias, o seu formato ali, como é administrado, como são as atividades, quais são os cargos existentes dentro do clube, e você entra como PP, ou seja, próspero, aspirante. Você pretende fazer parte de um clube e entrar para aquele grupo de pessoas e fazer parte de uma família maior, que são todos esses grupos juntos. Aí, você entra recebendo depois podendo usar o colete e normalmente com o petzinho da frente, esse pet aqui, o menor. Aí depois de um tempo, passado o tempo, que cada clube também procura estabelecer um prazo, como que você recebe o meio pet, tá? Primeiramente. Primeiro a camiseta, depois você recebe o colete, e esse colete você vai ter o meio pet. Meio pet, o que é? É o petzinho da frente e normalmente a parte de cima e a parte de baixo do brasão principal. E você é meio escudo. Passado o prazo e você vendo que realmente você quer fazer parte daquele grupo, você passa a receber o colete fechado, que aí você vai ser coletado. E é desta forma que existe, que funciona para você adentrar ou fazer parte daquele grupo que você está representando. Tá? O colete, nós temos que representar aquele clube. Onde você estiver, você está representando aquele clube. E para isso, nós temos uma coisa que é muito importante. O respeito tem que prevalecer. Certo? E vamos lá. Os clubes levam muito a sério os valores da fraternidade entre os integrantes, respeito às leis de trânsito e grande cuidado com a segurança de todos. Quais são os tipos de grupo de motociclista? Além dos motoclubes, nós temos aí, que nem dito anteriormente, os motogrupos,
os motoestrada, nós temos aí os coletes solos, que são aqueles apaixonados pela duas rodas, mas acabam não formando aí um grupo e faz o seu colete próprio. Também faz parte dessa irmandade maior, né, que tem o amor e a paixão pelas duas rodas. Resumidamente, podemos dizer que são as confrarias, às quais os participantes se associam para ter benefícios nas viagens. Então, o objetivo principal dos apaixonados desses grupos pelas duas rodas é rodar, é viajar, é pegar estrada, tá bom? É esse aí o intuito de participar de um clube, de uma associação. E aí, quais são as vantagens de participar de um grupo desses? Quem participa de um grupo tem a vantagem de integrar diversos encontros com pessoas que vivem a mesma paixão pelo motociclismo e conseguem fazer os seus passeios com mais segurança, em grupo. Sem contar a variedade de lugares novos e de pessoas encantadoras que surgem todas as vezes que acontecem os eventos ou as pegadas. E ainda tem outras vantagens aí para você que faz parte de um grupo, né, de uma associação dessa. Existem também alguns clubes que o integrante ele tem descontos em restaurantes, desconto em bar, e alguns convênios, né, que o próprio grupo do qual ele faz parte tem. Né, tem grupos maiores, né, tem grupo que tem diversas sedes, e você também pode viajar e tem um lugar lá para você se acomodar naquela sede, em outros estados, né, e é uma irmandade muito bacana, né, que é fazer parte de um grupo dos apaixonados pelas duas rodas. As pessoas que participam também têm o prazer de contribuir com diversas ações sociais que ajudam no engrandecimento do cidadão como ser humano. Um motoclube é muito mais do que um andar de moto. Apesar de este ser o ponto alto do grupo, é uma família que existe para dividir bons momentos e deixar a vida mais bela. As irmandades em que todos têm em comum alguma similaridade de credo, classe e objetivo da fraternidade entre os seus integrantes. Os grupos que eliminam a figura do presidente, colocando a do líder, que geralmente é uma pessoa experiente e exerce a função de forma vitalícia, seguindo assim a tradição interna. No motoclube, normalmente, existe uma eleição. Então, existe um prazo que cada grupo define, né, o que tem, e é realizado chapas, né? E essa chapa concorre ao cargo, né, que tem de presidente, vice-presidente. E também existem outros cargos aí, tipo a diretoria, né? Cada sede tem o seu diretor, normalmente, alguns grupos podem mudar esse nome, mas geralmente são os diretores. E existem também outras funções dentro de um motoclube, especificamente, que segue. Então, tem lá o presidente, vice-presidente, os diretores. Dentro desse diretor existe uma variedade, em cada grupo tem o seu, né? Tem lá grupos que tem diretor geral daquela subsede, diretor de evento, tem também o cargo de disciplina, e alguns outros cargos mais que faz a composição do grupo. E tem alguns grupos, né, que são um pouco mais enxutos, né? Em sua grande maioria, né, o presidente é um só, ele é responsável por todo o grupo, independente de quantas sedes esse grupo tem.
e o vice-presidente também. E aí existe a sua divisão de cada família, de cada grupo. No caso de motogrupos, normalmente não existe essa eleição, né? Tem lá o seu presidente também, e normalmente esse presidente é o fundador e ele fica de forma vitalícia. Enquanto ele viver, né, ele que é o responsável daquele grupo. Normalmente existe começa-se, né, um grupo, um motogrupo, e a tendência, né, desse motogrupo, depois que ele começa a tomar um corpo, é se formar um motoclube. Né? Então, normalmente, é assim que funciona, né, essas associações. Já as reuniões seguem a mesma linha. Cada clube tem o seu costume de se reunir para organizar eventos, enquanto outros dispensam as formalidades e apenas combinam os encontros para curtir, para rodar, para se confraternizar. Então, meu irmão, minha irmã, foi de forma resumida. Aqui nós vamos aí começar também a trazer para esse papo 2 horas, né, alguns presidentes de motoclubes para vir contar um pouquinho de cada motoclube, né, que nós teremos aí o prazer de recebê-los aqui no Abençoados por Deus, para cada um falar um pouco do seu motoclube, como que funciona a sua, né, e para você conhecer um pouquinho mais. E você que tem essa paixão pelas 2 rodas, procure conhecer, né? Vá, conheça cada grupo. A família é grande. Todos nós nos consideramos irmãos, independente do brasão, da cor do nosso brasão. Mas existe ali um grupo, né, menor, que é o brasão que você representa, que você deve honrar, que você deve respeitar, né, e seguir as regras daquele clube do qual você irá fazer ou faz parte. Né? A gente já chega no local, esse local já tem as suas regras, já tem o seu estatuto, já tem o seu código de conduta e deve ser respeitado. Tá bom? Meu irmão, minha irmã de estrada, muito obrigado por estar, né, até esse momento aqui com os Abençoados por Deus, falando um pouquinho, né, da formação desses grupos. E qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui a sua observação, escreva, faça perguntas que eu terei muito prazer em respondê-lo. Tá bom? Um grande abraço a vocês, bons ventos e que Deus os abençoe.